Como podemos ver o reino de Deus, o reino do Senhor Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra? Existe um detalhe que pode nos fazer ver esse reino, mesmo no mundo tão caótico, mesmo no mundo mergulhado no maligno. Esse é o tema do vídeo de hoje, certo? Continuando aquela passagem lá de João, do Evangelho de João, agora no capítulo 3, onde o título na minha Bíblia é O Novo Nascimento, Jesus com Nicodemos. Eu estava vendo aqui no canal que eu já tinha feito um vídeo falando sobre esse assunto, mas eu vou tomar esse vídeo como um complemento, tá bom? Eu creio que o Espírito Santo ele nos usa para falar aquilo que a gente ainda não falou, né? Várias interpretações a gente pode ter da palavra de Deus e todas têm um sentido espiritual, todas têm um propósito. Então eu creio que esse vídeo vai abençoar poderosamente a sua vida, como também eu creio que abençoa a minha também. Então, desde já você se inscreve no canal ativando esse botãozinho aí embaixo de inscrever-se e ative o sininho também das notificações para você não perder os próximos vídeos em que a gente vai estar falando um pouco sobre esse Evangelho de João que é muito glorioso. Eu gosto muito desse Evangelho. Ele traz uma interpretação, uma perspectiva espiritual de toda a vida do Senhor Jesus aqui nessa terra. E eu creio que isso acrescenta muito na nossa vida espiritual, para nossa alma. Isso aqui é alimento espiritual. Então, vamos deixar de conversa e vamos começar esse capítulo 3, certo? Que diz assim: E havia entre os fariseus um homem. Havia entre aquelas pessoas, aquele grupo de religiosos ali no tempo do Senhor Jesus, em que eram homens orgulhosos, eram homens hipócritas, que viviam mais de religiosidade do que de sinceridade, certo? Então havia entre aqueles dali um homem, um único homem, né? Acho que eu creio que haviam outros também, mas a Bíblia relata desse um homem chamado Nicodemos, né? Quando a Bíblia fala o nome da pessoa é porque aquela pessoa tem um significado, né? Você pode ver, por exemplo, lá naquela passagem do rico e do Lázaro. Por que a palavra diz o rico, que não tem nome, e o Lázaro? Lázaro ele foi conhecido por Deus, né? É tanto que ele foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico acabou no inferno. Então, sempre tem um significado essa questão da Bíblia trazer o nome da pessoa ou não trazer. Mas, vamos continuar aqui, que ele diz: o Nicodemos era príncipe dos judeus, então ele é o principal, era alguém de autoridade, certo? O Nicodemos, ele era o principal lá dos judeus. Ele tinha ele estava num posto de autoridade ali, né? Muito inteligente, né? Estudado, certo? Conhecia muito bem as leis, certo? Então, ele era um homem estudado, um homem intelectual, né? Como a Bíblia descreve. No versículo 2 ele diz: Este foi ter de noite com Jesus. Ou seja, ele foi em particular, né? Ele foi assim, na surdina, né? Ter um encontro com o Senhor Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Ou seja, isso daqui já representa o crer de Nicodemos em Jesus. Ele creu que Jesus era mestre, que veio da parte de Deus. É tanto que ele vai dizer agora: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ou seja, ele reconheceu a santidade de Jesus. Por
que ele reconheceu isso enquanto que os outros, os fariseus, eles não reconheceram, né? Os fariseus mandaram matar Jesus, né? Eles não creram de forma alguma que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Então isso aqui mostra que sempre no meio das pessoas, sempre vai ter um ou outro que crê, né? Que nós possamos ser estes que creem no nome de Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus vivo, a salvação do Deus vivo para todo aquele que crê no nome dele, né? Então, porque isso aí é aquilo que é mais essencial, né? A gente crê que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. E isso traz uma vida muito grande para a gente, porque é a verdade. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Então, Nicodemos, diferente dos outros, ele cria. É tanto que ele foi até Jesus. Olha só que coisa gloriosa. Ele foi até Jesus. Tudo que está na palavra de Deus, meus irmãos, é para despertar a nossa fé. Se você está afastado do Senhor Jesus hoje na sua vida, ou se você nunca na sua vida se aproximou do Senhor Jesus, essa está sendo uma oportunidade para você começar a pensar na importância que existe da gente caminhar até Jesus, da gente ir até Ele, só nós, assim como Nicodemos fez. Ele não precisou dizer para ninguém, ele simplesmente foi. A gente vê aqui uma humildade, porque a Bíblia relata, ele era o príncipe dos judeus, ele era o principal dali da sinagoga. Então, olha a humildade que ele teve, olha o reconhecimento que ele teve, meus irmãos, em se achegar até o mestre. Ele reconheceu a autoridade de Jesus como mestre, vindo da parte de Deus. Então, isso a gente tem que manifestar na nossa vida também. A gente ter esse temor para com o Senhor Jesus e ir até Ele. Porque ele desceu do céu, ele veio até nós. Deus mandou o seu filho para se sacrificar por nós. Então ele veio e continua vivo. Então a nossa parte é ir até ele agora. E ele nos chama. Olha só que Deus ele continua trabalhando o tempo todo pelos seres humanos, por aqueles que têm um coração quebrantado, que têm um espírito de humildade como Nicodemos, que foi até Jesus para passar esse momento com ele, para conhecer mais, né, sobre tudo aquilo que Jesus estava ali trazendo para todo mundo, né, que era a vida eterna, o reino de Deus. Então ele continua. Porque aí, ponto e vírgula, né? Depois que ele disse que Jesus era vindo da parte de Deus, ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele reconheceu de fato que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todos os sinais, maravilhas, né? Tudo que Jesus estava realizando ali provinha do próprio Deus. Somente o Deus vivo pode nos dar poder para fazer o impossível, para fazer o inaudito. E tudo que a gente faz, né, da parte de Deus através do Espírito Santo, né, a gente pode ver que os homens de Deus hoje em dia, Deus ele continua a curar as pessoas. Eu vejo muitos testemunhos ao vivo assim, na igreja que eu vou, que eu frequento, pessoas sendo curadas de enfermidades. Enfermidades que você vê, meu Deus, você não dá. Você pode até não acreditar que é real, né? Mas sim, acontece. Pessoas com ferimentos na perna que são curadas,
né? Claro que não é na hora, assim, instantaneamente feito mágica, não, porque Deus não é um mágico. Ele faz milagres pela fé daqueles que creem. Mas a gente vê o milagre assim acontecendo, a libertação de pessoas, né, que são oprimidas por espíritos imundos. Então a gente vê a manifestação do poder de Deus ao vivo assim. Então isso quer dizer que Deus ele continua trabalhando através daqueles que creem, através daqueles que têm uma vida com o Senhor Jesus, que têm o Espírito Santo do Deus vivo, né? Que é o poder de Deus dentro de nós. Então, tudo que aconteceu no passado, tudo que Jesus fez, continua sendo feito, porque ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu tenho feito aqui. Ele fala isso antes de voltar, né, para o trono, para sentar à direita de Deus. Ele fala no final dos evangelhos que aqueles que crerem no nome dele, viverem para ele, farão coisas maiores do que ele havia feito. Então, por quê? Porque é tudo pela fé. Porque a gente nunca viu o Senhor Jesus. Eu nunca vi com os meus olhos o Senhor Jesus. Mas cremos que ele é o enviado de Deus para a salvação da nossa alma. Porque está registrado e porque nós temos o próprio testemunho dentro de nós. Eu tenho testemunho de vida com Deus dentro de mim. Você também deve ter, se você já se entregou para ele, se você vive para ele. Mas tudo isso aqui, todos esses vídeos que o Espírito Santo tem me instruído a fazer, a meditação na palavra, né? A igreja do Senhor, as evangelizações, tudo isso, meus irmãos, são atos de fé que Deus ele faz, tudo vem de Deus. Deus ele permite para que a fé sobrenatural seja despertada nos descrentes, naqueles que ainda não se entregaram para Jesus. Então, se você ainda não se entregou para Jesus, se você é ainda um descrente, um desigrejado, se você ainda tem dúvidas, esse vídeo é para você também, sobretudo para você, porque Deus ele trabalha com oportunidades. Então você está tendo essa oportunidade aqui de comprovar que sim é real, mas você de fato só pode comprovar isso quando você viver, quando você ser como Nicodemos e ir até Jesus. Quando você reconhecer que Jesus ele tem o poder para mudar a sua vida e você se render a ele. E você dizer, é tudo ou nada. Se o Senhor existe, então tem que acontecer a mudança na minha vida. Tem que acontecer algo diferente. Tem que acontecer alguma coisa. Mas porque quando a gente empenha a nossa fé na palavra de Deus, tem que ter resultado, porque a gente está plantando. Tudo que a gente faz nessa terra, seja de bom ou seja de mal, seja com fé ou sem fé, tudo que a gente planta a gente vai colher. Mas a gente quer colher coisas boas, a gente quer colher salvação. Pelo menos eu quero colher a minha salvação. Então é por isso que a cada dia o Espírito Santo ele me guia a plantar salvação, plantar vitória de salvação, plantar aquilo que está na palavra de Deus, plantar a vontade de Deus para que eu possa colher os frutos que são as promessas, que são as bênçãos, que é a salvação da minha alma. Então, o que é que você tem plantado hoje, né? Que esse vídeo possa despertar em você a fé para refletir em todos nós, né? Para a gente refletir o que a gente tem plantado dia após dia, né? Se a gente tem plantado fé no nome de Jesus, então a gente vai colher. A gente vai colher bênçãos, a gente vai colher promessas de Deus cumpridas na nossa vida. A gente vai colher a salvação. Mas se
até agora você tem plantado incredulidade, você tem plantado as coisas desse mundo, orgulho, prepotência, às vezes você está com mágoa de alguém, você tem plantado isso na sua vida. Mais tarde você vai colher morte espiritual. Mais tarde você vai colher você pode colher uma depressão, né? Tá amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus, mas é a colheita, entendeu? Tentando despertar em você aqui a realidade. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Isso é inevitável. Então, continuando aqui, Nicodemos ele reconheceu que Jesus veio da parte de Deus, né? Porque se Deus não fosse com ele, ele não poderia estar fazendo todos aqueles sinais. Então ele continua. Aí Jesus é a parte mais interessante. Jesus, ele simplesmente retruca, ele simplesmente fala uma coisa que é como se Nicodemos tivesse perguntado alguma coisa a ele, mas não. Nicodemos não perguntou nada, ele simplesmente afirmou: olha, eu reconheço que você é da parte de Deus. Então Jesus ele vem e diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, na maior parte das vezes, ele responde a alguém assim: na verdade te digo. Então, ele está trazendo uma verdade soberana. É real, verdade. Mesmo em meio a um mundo de ilusão, de mentiras, porque é um mundo que jaz no maligno, então é um mundo de ilusão para o ser humano. Mas Jesus ele veio trazer a verdade das verdades. Ele comprova, é verdade. Glória a Deus, o peso da verdade é glorioso. É algo que não pode ser escondido. É algo que não pode acabar. A verdade. A mentira ela pode ser dita, mas em algum momento a verdade vem à tona. A gente sabe disso. Então, Jesus ele diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é algo que acho que dá pra ser outro vídeo falando sobre isso. Que o nascer de novo, o nascer do Espírito, a gente reconhecer a grandeza de Deus, Ele tocar em nós, haver o arrependimento da nossa parte, o reconhecimento do quão somos pecadores, dos nossos erros, das nossas falhas. E a gente querer nascer de novo. Por que precisamos nascer de novo? Porque já nascemos no pecado. Nascemos nesse mundo pecaminoso pela vontade da carne. A gente nasceu. E a partir do momento que a gente nasce, a gente já vem, claro que um bebê ele não tem noção de nada, só depois de uma certa idade. Mas a gente já nasceu por meio da natureza humana, natureza pecaminosa, natureza carnal. Então, para que a gente possa ver o reino de Deus aqui nessa terra, porque a gente está buscando o reino dos céus. A gente está buscando o reino dos céus. O reino de Deus nos céus. Mas aqui a gente tem que ver o reino de Deus. E o reino de Deus é quando a gente recebe o Espírito Santo e a nossa mente muda totalmente. Tudo que a gente enxerga Deus em tudo, né? E a gente começa a viver pela vontade dele. O
reino dele. A gente vive, por enquanto, em nome do Senhor Jesus, no reino do diabo. O mundo jaz no maligno. Então, esse mundo já está contaminado pelo pecado. O mal está solto, então, o reino do diabo. Mas aqueles que creem no nome de Jesus mudam de direção e caminham vivendo o reino de Deus. Então é esse reino de Deus que a gente vê quando a gente nasce e de novo. Então eu queria no próximo vídeo falar um pouco mais, continuar a partir desse versículo 3, certo? Falando um pouco mais dessa questão do nascer de novo, tá bom? Porque isso inclui outras coisas que eu queria trazer para vocês, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Então eu vou parar nesse versículo 3 e no próximo vídeo a gente continua a partir desse mesmo versículo. Mas eu creio que o Espírito Santo já falou nesse primeiro momento aquilo que tinha que ser falado. Pelo menos uma sementezinha de fé entrou aí dentro de você, algo que foi falado aqui vai brotar, vai crescer, vai trazer frutos para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu creio, para que você possa ver o reino de Deus na sua vida e possa levar esse reino de Deus para aqueles que ainda não conseguem enxergá-lo. Por que que eles não enxergam? A gente continua no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.